Igreja, campanha de Conquistando Hebrom. Aí você fala assim, conquistando Hebrom, a gente vai conquistar Hebrom? Eu fui procurar hoje no Google, fui procurar se tinha alguma cidade de Hebrom aqui no Brasil. Você acredita que não tem nenhuma cidade de Hebrom no Brasil? Nem bairro. Eu falei, caramba, não tem nenhuma cidade de Hebrom no Brasil? Até na Argentina tem, aqui não tem. Eu falei, caramba, então vamos procurar saber o que é Hebrom e por que essa campanha está vindo para a gente. E qual o significado que ela vai ter em nossa vida, se nós crermos no propósito da campanha, amém? Então, é assim, deixa eu ler só o início aqui para me perder a linha do raciocínio, senão daqui a pouco meus 20 minutos, olha, tem 19h45 ainda. O que nós queremos fazer com essa campanha, gente, a ideia da Fundo da Vida, é que nós queremos motivar vocês a falar com o Senhor, a apresentar para o Senhor as suas angústias, suas preocupações, os seus problemas, porque nós vamos ouvir agora o que representa Hebrom na vida de muitos que passaram pela Bíblia, e o que ela representa quando você conquista ela. E como é que é Hebrom agora, se nós não estamos em Hebrom? O que representa Hebrom hoje em nossas vidas, para que a gente possa fazer como os antigos fizeram? Então, eu vou dizer para vocês, abra sua Bíblia em Gênesis, vamos começar lá em Gênesis. O primeiro passo que vai acontecer aqui é quando Hebrom começa a aparecer na Bíblia. Gênesis capítulo 13. A partir do versículo 14. Aqui já vai aparecer logo o Senhor dizendo algo para Abraão. Então vamos lá? Amém? Todo mundo encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Ó, isso é um detalhe, tá? Eu vou explicar já já. Levanta agora os seus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti, a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. E levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas, e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então vamos lá. Última frase. E edificou ali um altar ao Senhor. Contexto histórico. Deus diz assim para Abraão: Abraão, se afasta da sua parentela, que eu tenho uma terra que emana leite e mel para dar para você. Aí Abraão, estou indo. Aí Abraão estava indo, meu irmão dele, ó, tem meu sobrinho, meu filho Ló aqui, eu vou levar Ló, vem Ló comigo. Espera aí, mas Deus falou assim: se aparta da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel. A palavra do Senhor foi assim, foi clara: se aparta da sua parentela. Não estou dizendo para ninguém que se apartar dos seus parentes, não, tá? Estou falando que a palavra vem mostrando isso. Por quê? Porque havia algo que iria acontecer, Deus sabia, mas Abraão não. E aí acontece que eles vão caminhar juntos. Abraão vai multiplicando as suas matrizes, seus gados, suas riquezas. E Ló também. Aí é o tempo que vai haver confusão. E aí há um tempo que Abraão quer se separar de Ló de todo jeito. E ele vai chamar Ló e vai dizer assim: Ló, escolha um lado. Por que, Abraão? Porque para o lado que você for eu vou contrário, para que não haja contenda entre nós. Olha só, contenda entre eles, são familiares. Aviso importante, não é só referente a sobrinho, parente. Nós temos que tomar muito cuidado com quem é que está ao nosso lado. E qual é o interesse de quem está ao nosso lado. Nós temos que saber, nós temos que sentir, nós temos que orar a Deus, se nós temos que confiar, se nós temos que desconfiar. Uma parte da Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no outro homem. Mas se nós não confiarmos em ninguém, nós não estaríamos nem aqui. Então nós temos que pensar assim: Senhor Deus, que o Senhor possa me direcionar, me mostra, me prova. Se realmente as pessoas que estão ao meu redor são pessoas que devem caminhar comigo, ou se eu devo me apartar delas, então eu respeitar alguns e não respeitar outros, ou separar de um, não separar de outros. Porque tem uns que é peso, tem outros que não. Como é que você vai descobrir isso? Às vezes só você levando um empurrão, que você lembra: não era para não ter confiado nele. Já é tarde. Mas você pode ter em Deus alguma coisa, você pode estar cismado com alguém. Ora ao Senhor e fala: Deus, fala comigo.
E aqui Davi vai fazer uma coisa muito parecida, mas ele vai fazer com o intuito de outra coisa. Mas olha só, nesse caso aqui, Abraão disse, vai para onde? Eu vou para lá. O sobrinho dele, esperto, eu quero lá, aquelas planícies lá, Sodoma e Gomorra, tem muito verde ali. Do outro lado, Abraão olhou, só montanha, seco. Aí falou, tá bom, então você vai para lá, e eu vim para cá. E aí Deus vai falar assim para Abraão. E é engraçado, porque Deus só estava esperando Abraão tomar a decisão. Você sabe, gente, às vezes, tem muita coisa que não acontece nas vidas da gente, porque nós demoramos para tomar decisão. Às vezes está claro o que está acontecendo e você fica insistindo. E às vezes a gente perde tempo com isso. Aqui eu sei que Abraão perdeu tempo. Deus foi claro. Se afasta da sua parentela que eu te darei. Porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Mas Abraão insistiu em levar o sobrinho. Então isso aí atrasou um pouco a caminhada dele. Mas quando Deus fala assim, Abraão, agora que você se apartou de Ló, aí você vai entender que Deus não queria que Ló estivesse no plano que ele traçou para Abraão. E não era de se admirar, porque Ló estava trazendo problemas para ele através dos seus comandantes que guardavam os seus gados. Era briga constante. E aí você vê assim, Deus tem um plano para você. Mas é para você? É para você. Então eu vou trazer meu amigo aqui, você vai fazer parte. Não vai, gente. Não vai. Se o plano é para você, você tem que chamar a responsabilidade para você. É meu, então eu vou fazer. Então eu vou cumprir. Então eu vou seguir. Então eu não vou me desviar dele, de jeito nenhum. Esse é o plano do Senhor na minha vida. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Então primeiro o recado está dado. A gente tem que pensar que conquistar Hebron, você não vai conquistar se você tiver com gente que está torcendo contra você. E se você tiver gente torcendo contra você, o que acontece? É oração contrária, é força contrária, então você vai perder tempo. É como se você tivesse ligado um navio, não, o navio é muito pesado, ligado um barco e o barco ainda amarrado no cais. O barco vai andar para frente? Não vai. É como se tivesse um peso aqui, levanta a âncora do barco grande, aí o barco anda. Aí a gente fala assim, rapaz, esse cara é uma âncora na minha vida, porque o cara está afundando você mesmo. Então às vezes nós temos que cortar a corda, olha. Corta a corda. Se você viu que Deus tem um plano e não está acontecendo, então você tem que olhar, pensar, analisar, orar a Deus e falar assim, Deus tem razão. Eu devo agora cortar a âncora. Eu tenho que liberar o meu navio. Já não é nem barquinho, eu tenho certeza que vai ser um navio. Então Deus começa a abençoar. Assim foi com Abraão. E depois que Abraão foi, olha o que aconteceu. Ele foi para a Cavalhada de Manre, lá em Hebron. E ali Deus começa a falar para ele sobre aquilo, renovar novamente a promessa que ele havia feito quando tirou Abraão da casa dele. Amém, irmãos? Então, é um detalhe, mas vocês têm muitas pessoas à volta de vocês, assim como eu também tenho, todo mundo tem, que às vezes você pensa, é meu amigo, não é tão seu amigo. Às vezes você fala assim, esse aqui é meu inimigo. Ele não é nem tão inimigo como você pensa. Às vezes o nosso inimigo não é pior que o nosso melhor amigo. E às vezes a gente pensa assim, poxa, mas que injustiça, né? A gente pode errar na confiança, nós podemos errar e errar feio mesmo. E às vezes a gente erra e a gente aprende com os nossos erros. Mas uma coisa eu digo para vocês, se você foi correto, foi certo, respeitou e confiou e a pessoa traiu, a você não há peso. Mas a pessoa que fez isso, haverá peso. E aí, não é para a gente criar raiva nem rancor, porque o diabo ele quer isso que você faz. Ele quer que você odeie alguém, ele quer que você tenha rancor, que você fale, não fale nem o nome dessa pessoa. Não, é o contrário. Para você acabar com o diabo que está agindo sobre a vida dele, porque ele fez algo errado, abençoa ele, libera o perdão que está dentro de você para ele. Sabe por quê? Porque o que aconteceu, não vai voltar atrás. Mas você vai ficar carregando agora um sentimento que não vai te abençoar. Um sentimento que vai, quando você lembrar, você vai ficar nervoso. E você vai ficar pensando, cara, que já matar ele. Não, você não tem que guardar isso em você. Abre o seu coração, tira tudo isso que não presta e joga na porta do lixo, da outra pressão das portas. Porque isso aí não vai te fazer bem. Libera perdão, se livra disso, que é a melhor coisa que vocês fazem. Amém, irmãos? Continuando. Abraão, ele queria ficar longe de Ló, já falei, então vou para outra parte. Deixa eu falar um pouquinho sobre Hebron, porque é o nome de uma cidade na qual, se nós não entendemos o que ela representa hoje, ou talvez no passado, nós não vamos entender qual a grandiosidade que tem de você conquistar esta Hebron. Essa Hebron que está aqui não é a cidade que tem lá nas redondezas de Jerusalém, não. É uma outra Hebron que vocês vão entender. Olha, Hebron ficava na Judéia, que hoje é chamado Cisjordânia, e uma parte dela, 20%, é administrada por Israel. Olha só os conflitos e as guerras que existem, porque nesse lugar
está enterrado os patriarcas. Então, nos 20% que é administrado por Israel, eles tomam conta disso porque faz parte de toda a história judaica. Os outros 80%, ele é administrado pelo Fatah. O Fatah não é Hamas, é a outra administração palestina. O Fatah, eu não digo para vocês que também é flor que se cheire, mas não é igual ao Hamas, que quer acabar com Israel. E olha só a situação dessa cidade. Hoje ela é uma cidade dividida. Por que ela é dividida? Porque ali é um lar onde cristãos dão importância por causa dos patriarcas, os judeus também, e os muçulmanos. Porque Abraão também era pai de Ismael. Então olha só, um terreno que é subdividido por 3, ali todo mundo brigando, e uma autoridade palestina, que é realmente da área de Ismael, e 2 que eram judeus e outros cristãos. Então é uma cidade hoje que você fala assim, conquistar Hebron é fácil? Não, hoje é impossível alguém conquistar Hebron, a não ser que Israel chegue lá e fala, mata todo mundo que nem fez com Gaza, e aí toma de novo a cidade dele. Mas hoje já não é mais vantagem fazer isso, porque lá também moram pessoas que são judeus, moram muçulmanos, lá tem grandes assentamentos de judeus. Então hoje o Hebron, ele é espiritual, ele não é mais físico, de acordo com a Bíblia no Velho Testamento. Hoje ele é espiritual. Hebron é um lugar de refúgio, é um lugar de achado, sim. E o que aconteceu em Hebron? Fala assim, ó, Hebron ficou conhecida como a primeira cidade. Olha só, gente. A primeira cidade que foi conquistada por Abraão dentro da promessa de Canaã. Porque Hebron fica em Canaã, da Judéia. E aí o que vai acontecer? Sara morre. Andou com Abraão todo o tempo. Teve os filhos. Aí Sara morreu. Aí Abraão falou assim, eu não vou enterrar ela, a não ser no lugar onde Deus me prometeu, que era Canaã. E ele vai lá e fala com Efron. Efron era o hitita, que tinha aquelas terras tudo sob o domínio dele. Ele era realmente o dono de Canaã. E ele fala assim, eu quero comprar esse pedaço de terra, porque ali tem uma caverna. Aí Efron, não, mas eu não vou vender ela para você. Eu vou te dar ela. Abraão falou assim, não, eu quero pagar por ela. E aí ele comprou aquela parte, 400 ciclos de prata. E ali tinha uma caverna chamada Caverna de Macpela. E essa caverna ficou conhecida como o lugar onde Abraão enterrou Sara. E ali também morreu Abraão, foi enterrado ali também. Abner, que era comandante do exército de Saul, e alguns outros familiares de Abraão. E aquela cidade ficou conhecida como a primeira cidade onde foi edificado um altar com Abraão. Que Abraão chega na cidade e ele diz ali, a própria palavra diz, ali ele edificou um altar. E ali ficou sendo conhecido como uma terra de refúgio, porque Abraão não queria que os dele fossem enterrados em qualquer lugar. Olha, se Deus prometeu essa terra, então eu sei que essa terra é abençoada. E eu vou refugiar os meus aqui. E eles vão ficar guardados aqui, até o dia que eu também entrar na Macpela, na caverna. E ali a história começa a dar um sentido para Hebron, dizendo o seguinte, aquele lugar é sagrado. Porque Deus ali permitiu enterrar toda a família do patriarca que ele escolheu para ser o descendente da terra. E aí vai acontecer um episódio. A Bíblia vai falar novamente em Hebron, lá em 2 Samuel. Abre a Bíblia, gente. 2 Samuel, está aqui no papelzinho aqui. 2 Samuel 2:1. Deixa eu vir para cá também. 2 Samuel 2:1. Olha o que a Bíblia vai falar em 2 Samuel 2:1. Aí já estamos falando da história de Davi, que é realmente o que suscitou aqui fazer essa campanha. Contexto histórico de Davi. Saul é morto em batalha pelos filisteus. Morre quase toda a família de Saul. Só ficou Esbozete. E Abner, que era o comandante do exército de Saul, ele vai atrás de Esbozete para proclamar ele como rei. Mesmo sabendo que Davi tinha sido ungido rei pelo Senhor. E aí Davi vai se refugiar, já estava em Ziclag, na Felícia. E ele vai se refugiar agora nas terras do Senhor. E aí Davi faz um negócio que olha, é o que nós temos que fazer, gente. Nós temos que aprender a fazer isso, mas de todo o coração. Nós temos que fazer certas coisas, mas sim, só você e Deus. Porque tem horas que a gente quer fazer uma oração e tanta coisa atrapalha a gente, mas você tem que falar assim, objetivamente para Deus aquilo que você quer, e falar assim, eu queria isso, Deus. Ou até perguntar, Deus, eu posso fazer isso? Eu vou para isso, eu vou para aquilo. Deus tem tantas formas de responder, gente. Eu uso tantas formas diferentes, porque eu não faço nem as mesmas coisas, porque eu falo, Deus, me prova aí. Eu sei que eu não vou ouvir a sua voz, mas eu sinto no meu coração que o Senhor está dizendo que sim.
Mas, Senhor Deus, eu quero provar isso, para que eu não possa ouvir a minha vontade, né? Mas eu quero saber a sua vontade. Eu faço coisas assim impossíveis de acontecer. E aí vem essa resposta. Então vocês têm que tentar fazer isso, mas de uma forma assim, bem pessoal. É você e Deus. Conversa com ele assim, mas assim, você e Deus, você sente isso. Se você quiser, você sente isso. Quando você quer orar, você dobra o seu joelho e fala com Deus e Deus te ouve. Temos que praticar isso. Não importa qual é o seu problema, qual a sua angústia, não importa. Aí vai acontecer aqui o seguinte, lá em 2 Samuel 2:1, diz assim: Davi é aclamado rei de Judá. Ok, sai de Ziclag, Saul é morto, então ele, como Saul morreu, Deus havia passado agora o reinado para ele. E diz assim a palavra: e sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor dizendo, olha só a pergunta que ele fez, simples: subirei a algumas cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor, sobe. E falou Davi, para onde subirei? E disse, para Hebrom. Por isso, gente, que Hebrom é considerado uma cidade de refúgio. E todos aqueles que se refugiaram em Hebrom foram abençoados pelo Senhor. Porque ali é o começo de tudo da promessa. E como ele tinha sido ungido rei, a promessa era rei sobre tudo. Sobre tudo que Deus iria dar. Ele falou para Abraão, olha para um lado, para o outro, tudo aqui eu te darei como herança. E aí, Davi vai para Hebrom e leva toda a família daqueles que estavam com ele. E ali vai ter uma guerra, porque Isbosete vai se tornar rei, influenciado por Abner, que queria matar Davi desde quando Saul era vivo, mas toda vez que Saul chegava perto de Davi, o Espírito Santo descia sobre ele, e ele começava a cantar, a falar, e ninguém entendia nada, parecia que Saul era doido. Mas ele não podia tocar em Davi, assim como também Davi não podia tocar nele. São ungidos do Senhor. E aí ele vai se levantar contra Davi. E vai ter uma hora que ele vai perder as batalhas e Abner vai se render a Davi e vai falar assim, Davi, eu estava errado. E por conta do arrependimento de Abner, ele volta a servir Davi, dessa vez não como comandante do exército, mas ele volta para o lado de Davi. E depois ele é reconhecido como tendo feito um trabalho para Israel, mesmo trabalhado para matar Davi. Mas Deus não ia permitir isso. Então, gente, quando nós falamos em Hebrom, nós entendemos que naquele lugar, Davi foi guardado. Naquele lugar, Davi orou muito ao Senhor. Naquele lugar, Davi apresentou tudo aquilo que angustiava ele. Tudo aquilo que perturbava Davi, era em Hebrom que ele apresentava. É como se, sendo uma cidade de refúgio, ali Deus ouve mais, principalmente os justos. Hoje nós não temos um Hebrom próximo da gente, mas o que representa Hebrom para nós hoje? É a igreja do Senhor. Porque com a vinda de Jesus, quando você aceita Jesus, você aceita quem? Você aceita Ele como seu Senhor e Salvador. Em você há a presença do Espírito Santo. E quando você entra na presença de Deus, quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Olha para a pessoa do lado e repete isso para ela. Você é templo do Espírito Santo, Marcelo. Cris, você é templo do Espírito Santo. E se você é templo do Espírito Santo, então tem uma parte de Deus em você, que é o Espírito Santo. Aí eu falo para você, qual é o seu refúgio hoje? Você quer conversar com Deus? Você pode conversar com Deus e você pode ouvir daqui da igreja, através da palavra dele, ou você pode ouvir de dentro do seu coração. Aí vai depender do seu relacionamento com Deus. Tem pessoas que oram e falam, senti de Deus, eu vou fazer isso. É porque Deus falou com o seu coração. É porque o Espírito Santo te deu essa certeza na sua mente. Mas quando não, você vem para a igreja e fala, Senhor Deus, fala comigo hoje. Aí vem o pastor Marcelo aqui, solta uma palavra, você, puf, é para você mesmo. Não tem como você evitar. Aí vem o pastor Ailton aqui também, solta uma palavra para você, essa é minha, eu tomo ela para mim. Mas não é só para você não, às vezes a palavra é para muitas pessoas. Mas Deus fala com você, porque você pediu respostas. E nós temos que entender que quando nós praticamos isso, Deus lá de cima, Ele fala assim, pela fé desse povo eu responderei. Porque eu não sou Deus que me omito. Deus não se omite em nada. Às vezes Deus até se cala. E sabe por que Ele se cala? Porque Ele sabe que você já sabe o que é para ser feito. Ele não precisa dizer o óbvio. Ah, eu quero fazer uma coisa, mas eu sei que está errado, então não faça. Ah, eu quero fazer uma coisa, mas eu sei que é certo, faça. Ah, eu quero abençoar, abençoa. Ah, eu quero amaldiçoar, não faça isso. Não é de Deus. Você não vai estar agradando Deus. Ah, eu vou falar do irmão mal dele, não faça isso. Deus está vendo a sua boca. Ah, eu vou falar bem daquele irmão, vou elogiar ele. Faça isso. Elogios sempre massageiam o nosso ego.
nos exalta, nos dá confiança para continuar a fazer melhor. E nós sabemos que nós somos usados para isso. Mas aqui a palavra, ela traz assim para vocês. Nós estamos começando uma campanha na qual é dado a vocês a oportunidade de vocês pegarem o que vocês têm dentro de vocês, aonde o Espírito Santo está aí dentro e sabe que você vai clamar ao Senhor, vai pedir ao Senhor e isso vai chegar até os céus. Assim como também, como você vem para a igreja para buscar, aqui você vai encontrar palavras nestes dias de pregação, de Conquistando Hebron, que vai motivar vocês a buscarem Deus com mais intensidade, aqui dentro e aqui dentro. E se você entender que Deus está usando você, convide alguém da sua casa, da sua família, vizinho, parente, fala assim: olha, vai nesses dias, que nesses dias você vai saber porque Deus é na minha vida. E talvez não é na sua, mas eu quero que seja na sua. E eu quero primeiro que você conheça por que eu sou abençoado e por que você ainda não é. Ou porque eu sou abençoado e porque você é pouco abençoado. Ou porque eu tenho paz e você não tem paz. Porque não adianta vocês pegarem alguém de outra igreja, não. Tem que pegar alguém que não conhece a palavra ainda, que não conhece Jesus. E não conhece também as estratégias de Deus. Gente, a Fonte da Vida, ela tem uma coisa maravilhosa. Eu digo para vocês que os propósitos que nós colocamos aqui nas campanhas, elas são exclusivamente para preparar vocês. Se vocês entenderem, vocês nunca ficarão despreparados aqui. Até porque a palavra nos ensina também que se você chegar na igreja e você usar aquilo que Jesus diz, você será abençoado. Você quer ver? Não sabe a Bíblia não, vou ler para vocês aqui. A palavra diz lá em Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-á. 7, 7, 8, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Agora olha só o que ele fala aqui, ó. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á a porta. Não está a porta aqui, mas eu sei que isso tudo que abre é porta. Aí eu quero pedir para vocês hoje o seguinte: se você tem algo que você quer apresentar para Deus, a palavra diz assim: buscai. O buscar é assim: você tem que pedir, você tem que dar um passo nessa direção, você tem que fazer um movimento. Eu digo assim: Deus, ele, quando você ora assim: Senhor, me abençoa, beleza, é uma oração simples, básica. Deus até fala: te abençoa, mas não agora. Mas quando você vem na direção do Senhor e você fala: Senhor, eu quero te apresentar a minha demanda, eu quero te apresentar a minha angústia, eu quero que o Senhor me abençoe, mas você tem que dar um passo na relação disso. Então hoje eu quero convidar a igreja. Eu sei que vocês sabem que aqui tem um altar, e esse altar aqui eu digo para vocês que ele foi consagrado, porque daqui nós tiramos louvores, tiramos pregações, tiramos a palavra, e nós sabemos que aqui é um lugar santo. E eu sei que se aqui é um lugar santo, eu não vou dizer que aqui é Hebron, mas se há um lugar para você conquistar o seu refúgio que você precisa, ou aquela angústia, a preocupação, os seus problemas, eu digo para vocês que vocês podem fazer uma diferença para Deus, saindo do seu lugar e vindo até aqui. Só toca aqui, só toca nesse altar. Você não precisa colocar o joelho aqui, não precisa. Se você querer que você só tocando, você entrou e pediu para Deus no altar dele aquilo que você tem clamado, você já creu. Você já creu que Deus pode te abençoar. Então, não importa se você vai orar por você ou se você vai interceder por alguém, mas venha buscar. Venha buscar. E não deixe de pedir, porque se você venha buscar, você vai achar. Se você pedir, você vai receber. Amém, igreja? Fica de pé, igreja. Eu quero orar por vocês antes de fazer isso. Eu quero tirar agora toda a preocupação, todo o medo. Eu quero tirar toda a dúvida que vocês têm. Eu quero nessa oração pedir para Deus visitar o seu coração. Porque um ato de coragem, um ato de despojo que eu digo é você sair daquilo que te preocupa e você dar um passo a mais para você vir para aquilo que a qual é uma promessa na sua vida. E às vezes é um sacrifício, e às vezes dá medo. Mas não é para ter medo, porque o nosso Deus não é Deus que traz medo. Ele traz bênção. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, meu Pai, eu quero te pedir nessa noite, Senhor Deus, que cada um que aqui está, Senhor Deus, que o Senhor possa agora tirar todo espírito de medo, Senhor Deus. O Senhor é o Deus que nos abençoa, o Deus que nos guarda, o Deus que nos cura, Senhor Deus. E eu sei, Pai, que tem pessoas aqui que o coração está contrito. Há pessoas aqui que precisam liberar perdão. Pessoas aqui, Senhor Deus, que fizeram coisas erradas. Pessoas aqui que ceiaram e se arrependeram. Então, Pai, eu quero aproveitar esse momento de arrependimento, a qual essa vida agora está limpa, Senhor Deus. Que o Senhor possa agora tocá-los, Senhor Deus, e dar a certeza para eles que o Senhor é o Deus dos impossíveis,
Que nesta noite, Senhor Deus, quando eles vierem aqui pedindo algo para o Senhor, que seja ligado no céu. Espírito Santo do Senhor, que nesta noite o Senhor suba e desça, e que desça, Senhor Deus, com as bênçãos da sua igreja, Pai. Nos abençoa, Senhor Deus, é o que eu te peço, no nome poderoso do Senhor Jesus. Nós vamos orar aqui, nós vamos aqui ter um louvor. Enquanto o louvor toca, venha, eu vou descer, eu quero tocar esse altar. E eu quero que vocês venham, cada um com seus problemas, suas angústias, as suas preocupações, amém?